Boa noite para toda a igreja. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias essa noite na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 10. O tema da mensagem já está aí. Nós vamos falar sobre um tema importantíssimo para a vida cristã, que é a confissão de pecados. Então nós vamos ler esses 3 versículos, primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 8, 9 e 10. Leiamos. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e Sua palavra não está em nós. Oremos. Senhor, usa a Tua palavra para frutificar o nosso coração. Que a Tua palavra possa produzir vida, que a Tua palavra possa produzir restauração, possa produzir consolo e fortalecimento, Pai. Que a Tua palavra, que é tão completa, que ela venha atender a necessidade de cada ouvinte aqui nessa noite. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Quero começar contando a história de um rei que vocês já conhecem. Era a primavera, era a época que os reis deveriam sair para a guerra, mas esse rei não saiu, esse rei ficou no seu palácio, é o rei Davi. Ele estava ocioso numa tarde, deitado em sua cama, quando de repente ele se levanta, vai para o terraço do palácio e começa a observar o quintal da vizinhança. E num desses quintais ele observa uma mulher que tomava banho. Ele gostou da cena e procura saber quem é essa mulher que eu estou vendo tomando banho. E dizem para ele: Davi, essa mulher que você viu é a esposa de Urias, um soldado que está lá na guerra. Davi está pouco se importando se a mulher é casada ou não, com quem ela é casada. Ele manda que ela chegue ao palácio. E quem é que vai se opor a uma ordem do rei Davi? Essa mulher é trazida para o palácio. Davi conhece essa mulher, deita-se com ela e manda ela para casa de volta. Passado alguns dias, ele recebe a notícia. Essa mulher, Davi, esposa de Urias, ela está grávida. Davi reconhece: eu errei, eu pequei, mas agora eu tenho que consertar o meu pecado, eu tenho que fazer alguma coisa para encobrir. Então Davi tem uma ideia: mandem chamar o esposo dela, traga Urias para cá. Ninguém entendeu porque Davi estava chamando um soldado desconhecido, mas Urias volta. E Davi chega para Urias e diz: Urias, com toda a falsidade, Urias, como é que está a batalha? Como é que está a guerra? Como é que está Joabe? Urias, você está cansado, você está precisando descansar, vá para sua casa, passe a noite com a sua esposa. Urias sai, só que Urias não vai para casa. Urias dorme na porta do palácio de Davi. No dia seguinte, Davi fica sabendo e chama Urias e diz: Urias, por que você não foi para casa? Por que você não foi descansar com a sua esposa? E Urias diz: não, meu rei. Como que eu posso dormir na minha casa com a minha esposa se todos os soldados, numa hora dessa, estão no relento, estão dormindo em cabanas lá naquela batalha? Não seria justo, por isso é que eu não fui. Esse argumento já seria um tapa na cara de Davi. Mas Davi insiste, e no outro dia, Davi toma uma decisão. Davi chama Urias para um banquete, e nesse banquete, Davi começa a servir vinho para Urias. Serve um cálice, um copo de vinho após o outro, e assim Davi vai embebedando Urias. Urias está bêbado.
E Davi então manda Urias para casa pensando, Urias está bêbado, ele vai pouco se importar com os soldados. Só que mesmo assim Urias não foi para casa. Urias dormiu no mesmo lugar que ele havia dormido, na porta do palácio. Davi então toma a decisão, olha, eu preciso acabar com esse Urias. Mas se eu matar Urias, eu estarei quebrando o mandamento, não matarás. Porque Urias não cometeu um crime para ele ser morto. Então eu tenho uma ideia, eu vou matar Urias, só que não com a minha espada, eu vou matar Urias com a espada do inimigo. Então ele escreve uma carta para Joabe, o seu comandante, e diz, Joabe, coloque Urias no ponto mais difícil, no ponto mais violento da batalha. E Urias e Joabe entendeu o que Davi quis dizer. E Joabe coloca Urias na frente de batalha. Resumo da história. A espada dos amonitas mataram Urias. Batseba, quando fica sabendo que o seu marido morreu, ela chora, mas passados os dias de luto, Davi vai ao encontro de Batseba. Com toda hipocrisia, ele consola Batseba. Casa-se com Batseba, porque agora ela é viúva, ele pode casar com ela, ele não vai quebrar mandamento nenhum. E nasce a criança, e a vida continua, e Davi achando que o seu problema estava todo resolvido, o seu pecado foi resolvido, a vida continua como rei de Israel, continua na sua função, só que Deus não se agradou disso. Davi estava se auto-enganando, achando que tudo estava bem. Quando certo dia aparece perante o rei Davi, o profeta Natã. Natã chega para Davi e conta uma história. Ó rei, numa certa cidade havia 2 homens, um rico e um pobre. O homem rico tinha bastante animais, muita manada, e o pobre tinha apenas uma cordeirinha. E um dia o rico foi até o pobre, arrancou a única cordeirinha que o pobre tinha e sacrificou essa cordeirinha. Quando Davi escuta essa história, Davi diz, esse homem tem que morrer. Natã olha para Davi e diz, Davi, esse homem é você. E assim diz o Senhor, Davi, eu te ungi como rei de Israel. Eu te dei o reino, eu te livrei das mãos de Saul, e Davi, se isso fosse pouco, eu te daria muito mais. Davi, por que você me desprezou, Davi? Davi, você matou Urias com a espada do inimigo, e tomou a sua esposa. Por causa disso, Davi, a espada nunca vai se apartar da sua casa. Aquilo que você fez em oculto será feito à luz do dia. E quando Davi escuta essas palavras duras, Davi confessa seu pecado. Davi diz, eu pequei contra o Senhor. Eu ofendi ao meu Deus. Eu desprezei o meu Deus, eu pequei. E Natã diz, Davi, Deus perdoou seu pecado. Você não vai morrer. E muitos hoje tentam viver como Davi tentou viver aqui. João diz aqui no verso 8, se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos. Tem pessoas que chegam a dizer que não pecam, tem pessoas que dizem, eu não tenho pecado, mas tem pessoas que elas sabem que são pecadoras, mas elas tentam esconder seu pecado, elas tentam conviver com seu pecado, como se fosse algo normal, como se o pecado não fosse algo tão sério. Tem pessoas que o pecado virou um hábito, elas praticam aquele pecado como um hábito, mas elas acham que isso é perfeitamente cabível, isso não tem tanto problema, e se encaixam no que João diz. Você está achando que esse pecado não tem problema, você acha que é possível servir a Deus com esse pecado, e então você está enganando a si mesmo. Tem pessoas que admitem o pecado, mas elas justificam o pecado.
Aquela pessoa que diz: eu pequei sim, mas você sabe, não é fácil, a minha mulher não é fácil, os meus filhos não são fáceis, olha, eu traí minha mulher sim, mas olha, não fui tão errado assim, porque a minha mulher não é fácil. Outros culpam o chefe, outros culpam os colegas, e as pessoas justificam o seu pecado e elas se colocam como vítimas. Olha, eu pequei sim, mas aquela pessoa me provocou. Eu pequei sim, porque a situação foi difícil e ninguém é de ferro. Tem pessoas também que elas não dizem: não, eu sou pecadora. As pessoas dizem às vezes: não, eu sou doente. Tem pessoas que dizem: olha, quando eu era criança, eu sofri um trauma. Quando eu era criança, eu sofri um abuso. Quando eu era criança, olha, eu passei por essas dificuldades. É por isso que hoje eu sou uma pessoa imoral. É por isso que hoje eu sou um pedófilo. É por isso que hoje eu sou uma pessoa violenta. É que quando eu era criança, eu sofri um trauma. E por causa desse trauma, por causa dessa violência que eu sofri no passado, eu passei a desenvolver esses hábitos. Então, na verdade, eu não sou um pecador, eu sou um doente. Eu preciso de um médico, preciso de um psiquiatra para tratar isso. E muita gente não admite seu pecado, ou eles justificam, ou eles vão dizer: não, isso aqui é uma doença, eu preciso de um tratamento. Só que, meus irmãos, o Senhor Jesus, que nos conhece, o Senhor Jesus que nos criou, Ele já deu para nós o diagnóstico correto. Eu vou projetar aí, em Marcos, no capítulo 7, no versículo 21, olha o que Jesus diz aqui: pois de dentro do coração da pessoa vêm maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro, são elas que os contaminam. Temos que definir os termos. Pecado é pecado e doença é doença. Pecado não é doença e doença não é pecado. Podemos dizer sim que o pecado às vezes é parecido com a doença. O pecado às vezes se comporta como uma doença, mas pecado não é uma doença. Jesus, ele diz que o nosso coração é onde estão todas as sementinhas de pecado. Todas as sementes de pecado estão no nosso coração. Jesus também não está dizendo, isso não significa que todo mundo tem o mesmo grau de todos os pecados, porque existem pessoas que já nascem com predisposição para alguns pecados. Tem pessoas que não têm tanto problema com a imoralidade, mas têm problema com a língua, com a fofoca. Tem pessoas que não têm problema com a fofoca, mas eles têm problema com a inveja, com o ódio. Então, cada pessoa, em cada coração, existe aqueles pecados que se sobressaem mais. Então, por exemplo, se na sua vida o pecado que sobressai mais é a inveja, você não é um doente, mas você é um pecador, onde o pecado da inveja se destaca. E você precisa de um salvador, e não de um médico. Por isso, João diz: se você disser que não tem pecado, ou se você disser que o seu pecado não é algo muito sério, que o seu pecado não é algo para ser tratado, então você está enganando a si mesmo, e a verdade não está em você. Por isso que no versículo 9, João diz que o caminho para todos os crentes, o caminho para nós andarmos com Deus é a confissão. Devemos confessar os nossos pecados. O que significa confessar o pecado? O que significa confessar? Confessar é você admitir diante de Deus que você errou. É você chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou culpado, eu errei.
Aquela pessoa pode ter me tentado, aquela pessoa pode ter me provocado, aquela pessoa pode ter me pressionado, mas eu quem pequei. Confessar pecado não é fazer que nem Adão fez. Ó Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Confessar é como o filho pródigo fez. O filho pródigo saiu de casa, aprontou, mas quando ele volta para casa, ele diz: meu pai, eu pequei contra o Senhor, e eu pequei contra os céus. O filho pródigo não culpa ninguém, ele admite: eu pequei contra ti, Senhor. Da mesma forma, Davi, e no Salmo 51, que é o salmo da sua confissão, Davi, ele afirma contra quem ele pecou, no versículo 3, pois reconheço a minha rebeldia, meu pecado me persegue em todo o tempo, pequei contra ti, somente contra ti, e fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e é justo teu julgamento contra mim. Confessar pecado é dizer: Senhor, eu sou rebelde, eu que quis pecar. É dizer: Senhor, eu pequei contra ti. Davi não pecou contra Batseba, não pecou contra Urias, ele pecou, mas ele sabia que o principal atingido era Deus. Todo pecado, irmãos, é um pecado contra Deus. Você peca contra pessoas, eu peco contra as pessoas, mas o principal ofendido em tudo isso é Deus. Por isso a confissão de pecados tem que ser feita primeiramente a Deus, dizendo: Senhor, eu pequei contra ti, eu fiz o que é mal aos teus olhos. Às vezes nós ficamos muito preocupados se as pessoas estão vendo, o que as pessoas estão achando, mas isso não é o importante é o que os olhos de Deus estão vendo. Eu devo dizer: Senhor, eu pequei porque o Senhor viu tudo que eu fiz, o Senhor viu meus pensamentos, o Senhor viu meus planos, o Senhor viu cada palavra que saiu da minha boca, o Senhor viu cada plano maligno da minha cabeça, o Senhor viu tudo isso. O Senhor se desagradou, por isso, perdão, Senhor. Toda confissão, ela tem que vir acompanhada de tristeza, de choro, de pesar. E no versículo 5, Davi também diz: pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. E o verso 14, perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus, de minha salvação. Davi não ficou justificando: ó Senhor, eu pequei. Também quem mandou aquela mulher tomar banho no quintal? Não, Senhor, eu pequei, mas o Senhor sabe, né? Eu estava precisando. Não. Davi não justifica nada. Ele diz: eu sou pecador desde que nasci. Eu te desprezei. Pequei contra ti, te ofendi. Me perdoe, Senhor. Aprendemos também, irmãos, que a confissão de pecados, ela tem a sua extensão. O que isso significa? A confissão de pecados tem que ser feita perante todos aqueles que foram ofendidos ou que presenciaram. Talvez você pecou e o seu pecado foi só Deus que viu. Você pecou, mas só Deus que viu o seu pecado. Então você vai lá e confessa seu pecado a Deus. Mas vamos supor que esse pecado que você fez foi um pecado que atingiu sua família, atingiu sua esposa, talvez foi um pecado que seus filhos presenciaram, um pecado que algumas pessoas testemunharam. Se esse for o caso, eu tenho que confessar o pecado não só para Deus, mas para todas as pessoas que ou presenciaram ou que foram atingidas por esse pecado. Talvez o pecado que eu fiz foi um pecado que toda a igreja foi atingida, ou toda a igreja testemunhou. Se a igreja do Senhor testemunhou, foi ofendido com o meu pecado, eu tenho que confessar esse meu pecado perante a igreja do Senhor também. Porque se o meu pecado, se a minha ofensa foi uma ofensa pública, a confissão tem que ser pública. Por isso que Davi escreveu o Salmo 51,
Porque o pecado que ele fez foi um pecado que se tornou público. Todo Israel ficou sabendo o que Davi fez. Então Davi precisava escrever um salmo e publicar a sua confissão, para que todo Israel soubesse que ele pecou contra Deus. E ele está aqui confessando o seu pecado. Confissão de pecados também envolve a restituição. Talvez no seu pecado você prejudicou alguém materialmente. Talvez você pegou o dinheiro de alguém. Talvez no seu trabalho você subtraiu algum material de escritório, algum material da fábrica, você colocou no bolso, foi embora. Mas aí Deus te confronta e você vai lá, você confessa seu pecado para aquela pessoa de quem você subtraiu e diz: olha, eu pequei contra você, eu peguei aquilo que não era meu, aquilo que era seu, está aqui, eu estou devolvendo para você. A confissão envolve restituição. E às vezes também envolve deixar ministérios. Talvez há certos pecados que exigem que a pessoa deixe algum ministério que ela esteja desenvolvendo no reino do Senhor Jesus. E todo pecado envolve também uma consequência. Deus disse para Davi, por meio de Natã: Davi, Deus te perdoou, você não vai morrer, mas esse teu filho vai morrer. Aquele bebê adoece. Davi jejua a hora, mas Deus recolhe a vida daquele bebê. E como diz a Escritura, a nossa vida é uma colheita. Aquilo que eu semeio, eu vou colher. Se eu semeio maldade, violência, eu vou colher maldade e violência. Se eu semeio falta de misericórdia, eu vou colher falta de misericórdia. Porque tudo que eu planto hoje, eu vou colher amanhã. Davi colheu violência. Ele plantou a violência, plantou a morte, e ele colheu tudo isso. Deus disse: a espada não vai se apartar da sua casa. Mas Davi, uma vez que ele havia confessado o seu pecado, ele aceitou tudo isso. Ele disse: Senhor, a tua sentença é justa. E o que aconteceu com Davi depois que ele confessa o seu pecado? Natã foi bem claro em dizer: Davi, Deus te perdoou. E olhando aqui novamente para o versículo 9 do capítulo 1 de 1 de João, o versículo diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda vez que eu confesso o pecado ao Senhor, o Senhor perdoa. O Senhor perdoa todos os pecados que, como Davi, eu chego perante Ele e dizendo: Senhor, eu pequei contra Ti, eu te ofendi. Obrigado, irmão. Eu pequei e te ofendi. Deus perdoa o pecado de todo aquele que o confessa diante dEle. E temos que aprender aqui, irmãos, perdão é uma questão de fé, não é uma questão de sentir. Tem pessoas que dizem: olha, eu confessei meu pecado ao Senhor, mas eu não consigo sentir o perdão, eu não me sinto perdoado. Meu irmão, perdão é uma questão de fé. Se você confessa seu pecado, Deus perdoa. E tem um versículo maravilhoso que está em Miqueias 7,19, em que o Senhor diz: voltarás a ter compaixão de nós, pisarás nossas maldades sobre teus pés, e lançarás nossos pecados nas profundezas do mar. O pecado confessado ao Senhor é um pecado que Deus lança para longe, que vai para as profundezas do mar. Quando Davi confessou seu pecado, por mais pesado que foi o seu pecado, Deus lançou o pecado de Davi nas profundezas do mar. Quando aquele ladrão da cruz
olhou para o Senhor Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Naquele momento o Senhor Jesus o perdoou. E os pecados daquele criminoso foram lançados nas profundezas do mar. Mas tem aquelas pessoas que dizem: tudo bem, eu sei que Deus me perdoa, mas eu não consigo me perdoar. Eu não consigo acreditar que eu cometi esse pecado. Eu não consigo acreditar que eu fui capaz de fazer isso. E tem hoje pessoas que ficam se automutilando, pessoas que até tentam suicídio, pessoas que tentam fazer o mal para elas mesmas, dizendo: olha, eu estou me autopunindo porque eu não consigo me perdoar. Mas agora vem aquela pergunta: quem é o principal ofendido pelo meu pecado? Quem é o principal ofendido pelas minhas transgressões? O principal ofendido é Deus. Deus é quem é o principal ofendido. Então quem tem que me perdoar é Deus, não é eu que tenho que me perdoar, é Deus que tem que me perdoar. E se Deus me perdoa, eu posso descansar no perdão dEle, naquele que é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que significa purificar de toda injustiça? O Senhor, Ele vai restaurar a nossa consciência por causa daquele pecado. Porque o pecado, como quando a Bíblia diz que o pecado é a morte, o pecado ele mexe com a gente. O pecado mexe com a nossa consciência. O pecado traz medo, desânimo. O pecado, ele causa danos à nossa consciência. É noite sem dormir, depressão. E quando diz que Deus perdoa e nos purifica, é quando Deus vai nos purificar dos danos causados pelo pecado. E se você olhar para os seus pecados atrás e dizer: olha, mesmo assim, eu não consigo, quero que você saiba de uma coisa. Quando você cometeu aquele pecado lá atrás, Deus estava vendo tudo. Deus viu você cometer aquele pecado. Deus não só viu você cometer aquele pecado, como também Jesus lá na cruz, Ele olhou para esse pecado que você cometeu. E Jesus foi punido por esse pecado que você cometeu. Quando Jesus subiu lá na cruz, Ele olhou para você. Ele olhou para todos os seus pecados. E Ele foi punido, foi castigado por cada um deles. E você pode chegar e clamar: Senhor Jesus, eu confesso a Ti meu pecado. E eu Te louvo porque o Senhor morreu por esse meu pecado. Fui eu quem pequei, mas o Senhor foi punido por esse pecado. E o Senhor me purificou. E você pode viver em paz. E mesmo que alguém chegue para você e diga: você está aí todo alegre, mas eu sei o que você fez lá no passado. Eu conheço o seu passado. Eu sei o que você já fez. E você pode chegar para essa pessoa e dizer: olha, eu sei tudo o que eu fiz. Só que o Senhor Jesus, Ele morreu por esse meu pecado. E Ele me perdoou. E como diz a Escritura, se Deus não nos acusa mais, quem é que pode nos acusar? Por isso que, continuando no versículo 10, ele diz: se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e sua palavra não está em nós. E o capítulo 2 inicia: meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis.
Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Algumas pessoas vão dizer que esse negócio de confessar pecado é uma licença para pecar mais. Não tem problema, você pode pecar. E aí, se você pecar, você confessa seu pecado, a sua barra está limpa de novo. Mas, meus irmãos, isso aqui não é como alguns dizem, o sabonete do crente, né? Você peca, aí você confessa seu pecado, Deus perdoa e aí você já peca novamente. Não, João diz aqui, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. O pecado na vida do crente, ele tem que ser um acidente, não uma prática, porque o crente, ele não passa a ter apenas um novo relacionamento com Jesus, mas o cristão, ele passa a ter um novo relacionamento com o pecado. Como assim? A pessoa incrédula, a pessoa que não tem Jesus, é uma pessoa que ama ela mesma. O incrédulo ama ele mesmo, ele ama suas vontades, ele ama seus prazeres. A pessoa incrédula, ela se entrega aos pecados, ela gosta do pecado, ela se lambuza com o pecado, é o que ela gosta, é o mundo dela. Mas o cristão não. O crente é aquele que ama a Deus. Ele não ama mais ele mesmo, mas ele ama a Deus. E ele não ama mais o pecado, os seus prazeres, mas ele tem fome e sede de justiça. Ele tem fome e sede pela vontade de Deus. O cristão é aquele que quando peca, ele chora, ele confessa. E aqui temos diante de nós um grande teste de salvação. Um grande teste para nós examinar a nós mesmos e dizer: será que eu sou um cristão? Como que eu reajo com o meu pecado? Quando eu peco, é uma oportunidade para eu chorar diante de Deus, para confessar meus pecados? Ou quando eu peco, eu digo, não, é um pecado a mais, eu vou lá, eu confesso e a barra está limpa. Como que eu encaro os meus pecados? Eu olho para os meus pecados, seja uma mentirinha aqui, seja uma ira ali, seja uma maledicência ali. Eu olho para esses pecados e eu me entristeço dizendo, olha, eu ofendi o meu Deus. Deus viu esse meu pecado. Esse Deus que tem sido tão maravilhoso comigo. Esse Deus que tem suprido minha necessidade, esse Deus que me salvou, esse Deus que enviou o seu Filho para morrer por mim, esse Deus que me ama tanto, eu tenho ofendido meu Deus com o meu pecado. E quando eu confesso meu pecado ao Senhor, a Bíblia diz aqui no versículo 2 do capítulo 2, nós temos um advogado. Jesus se coloca ao lado daquele que confessa seu pecado a Deus. E por que Jesus, ele é o advogado daquele que confessa seu pecado ao Senhor? Porque o versículo 2 diz que Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que significa dizer que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados? Propiciação nada mais é do que aquele sacrifício que aplaca a ira de um Deus irado. Quando Jesus estava naquela cruz, a ira de Deus que estava sobre nós foi desviada e colocada sobre Jesus. Jesus recebeu sobre si a ira de Deus que estava sobre nós, pelos nossos pecados. É por isso que Ele pode perdoar nossos pecados. Por isso eu encerro, meus irmãos, como tem sido o meu relacionamento com o pecado. Eu não digo o meu relacionamento com Jesus, porque muitos dizem, não, meu relacionamento com Jesus vai 10, né? Mas as pessoas, elas não têm noção. Mas aí a pergunta mais contundente é essa:
como que eu tenho lidado com os meus pecados. Eu tenho lidado com os meus pecados como Davi tentou lidar, dizendo, não, está resolvido, eu consegui esconder meu pecado, eu consegui encobrir meu pecado, ou esse meu pecado aqui não tem tanto problema, esse pecado aqui é o meu ponto fraco, ou o pecado tem sido motivo para eu chorar diante de Deus, me humilhar diante da cruz de Cristo e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, perdoe meu pecado porque eu tenho te ofendido. E quando nós confessamos o pecado ao Senhor, é aí que nós vamos experimentar a paz. E aí nós entendemos porque tem muitos cristãos que não têm paz. Porque muitos crentes, às vezes, colocam a cabeça no travesseiro e não conseguem dormir. Há vários motivos, mas o principal motivo que tira a paz de muitos crentes são pecados que não foram admitidos, não foram confessados diante de Deus. Pecados que a pessoa tenta conviver com eles. Mas se confessar nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E podemos experimentar o que é verdadeira paz, a paz com Deus. Vamos orar. Senhor, queremos agradecer pela Tua palavra, agradecer muito, Pai, porque o Senhor enviou Seu Filho Jesus para morrer por nós, ser castigado no nosso lugar. E eu peço, Pai, que o Senhor visite cada coração aqui nessa noite. Se tiver pessoas que ainda não reconheceram, não admitiram o pecado diante de Ti, ó Pai, que essa possa ser a noite da confissão, que essa possa ser a noite da reconciliação contigo, Senhor. Coloca, ó Pai, essa igreja também nas Tuas mãos, que o Senhor, que a igreja pertence a Ti, Senhor, que o Senhor venha abençoá-la, que o Senhor venha direcioná-la, que o Senhor venha fazer a Tua vontade aqui nesse lugar, ó Pai, e que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo, ó Pai, sejam com todos aqui, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, amém.